Fala galerinha, beleza? Vamos dar início ao curso de Adobe Illustrator. O Adobe Illustrator ele está aqui na sua versão CC, chamada também de Creative Cloud. Ano a ano que ele vai passando, ele tem suas atualizações, tá ok? Então eu aconselho sempre que possível manter a opção mais atualizada. E essa é a telinha inicial dele. Quando a gente acaba de abrir, ele vem aqui com algumas ideias de tamanhos de arquivos já pré-definidos, que são arquivos muito utilizados aí, tá? Como padrão de web, A4, iPhone, HDTV, ou eu posso personalizar o tamanho. Essa mesma orientação aqui de criar novo arquivo, a gente pode também ou clicar aqui no cantinho, criar novo, ou aqui em cima em arquivo novo. Tudo vai trazer para as opções de uma nova página, tá? Quando eu coloquei lá em cima arquivo novo, ó, aqui eu tenho mais opções, tá? Então eu tenho, por exemplo, a opção de impressão, a opção de filme, arte e ilustração, e cada um vai ter as suas pré-definições, ou seja, medidas prontas de folhas ou telas, ou dependendo daquilo que você vai usar. Vem modelos também, tá? Se quiser utilizar, tem alguns modelos da própria Adobe. E no mais pré-definições tem algumas opções extras, tá? É muito comum a gente trabalhar com A4, por exemplo, que é aquele tamanho sulfite, né, que a gente está acostumado a usar até por conta das impressoras padrões, tá? Aqui do meu lado direito ele vai mostrar mais detalhes do arquivo. Eu posso dar um nome para esse arquivo, tá? Eu posso, por exemplo, chamar esse arquivo de, vamos lá, cartão de visitas, por exemplo, né? E aí vai ser o nome do meu arquivo na hora de eu salvar, tá? Mas pode ser alterado, não tem problema nenhum. Aqui a largura e a altura, ele está me dando a definição em pontos, mas nada impede também de eu escolher trabalhar com centímetros, com milímetros, polegadas e outras unidades, tá? Na parte gráfica é muito comum a gente trabalhar em milímetros, por exemplo, ou centímetros, né? E aqui a orientação é detalhe de retrato e paisagem, tá? Que é a opção se a folha é deitada, você vê que ele inverte as medidas, ou em pé, no formato retrato, tá? Pranchetas são as quantidades de páginas que a gente vai ter, tá? Então, quantas folhas eu vou ter no meu arquivo. Se eu for pensar num cartão de visitas frente e verso, eu posso, de repente, fazer já duas pranchetas por aqui, tá? E logo na sequência a gente tem ainda a sangria. A sangria é para o caso, principalmente na impressão, da gente trabalhar um tamanho extra na parte externa do arquivo. Para que serve esse tamanho extra, essa sangria? Para que na hora do corte a gráfica não corra o risco de manter um filete branco, tá? Porque quando a gente deixa a arte muito justa no tamanho do corte, pode, em algum erro, se não houver a sangria, ficar um filete branco, tá bom? Aqui, então, eu posso escolher a sangria na aba, na parte superior, na parte inferior, no lado esquerdo ou no lado direito. Aqui, como ele está com essa correntinha ligada, ele vai manter, ó, tá vendo? Aqui eu desliguei, ó. Mas se eu deixar ligadinho, eu vou manter igual para os quatro lados. Por exemplo, eu quero manter, de repente, uma sangria de 3 milímetros. Ó, quando eu clico em um, eu vou para o outro, já ficou 3 milímetros, tá? Então, depende quanto você quer de cada lado, tá? Isso é uma orientação que normalmente a gráfica pode te dar, o quanto eles gostam que você envie com sangria. Ainda nas opções avançadas, você tem a opção de escolher se você vai trabalhar com cores CMYK ou RGB, tá? Porque aí todo objeto que você inserir dentro do seu arquivo, automaticamente ele vai trocar para a cor padrão que você escolheu aqui no início, tá bom? CMYK, então, quando você trabalha com impressão, e RGB quando você trabalha para telas como monitor, celular, que são cores que utilizam recurso de luz, né? Cores luminosas, vamos dizer assim, tá bom? Então, eu vou escolher CMYK. E aqui, ó, efeitos de rasterização é a qualidade do bitmap, tá? É claro que isso daqui
também não vai interferir muito. O que realmente interfere a qualidade do seu bitmap é a qualidade da foto ou de onde você gerou o arquivo original, tá? Não aqui. Mas é legal aqui para ele entender que quando você for usar um efeito, né, ou fazer uma conversão, ele vai entender que a sua imagem tem que manter esse padrão de 300 pontos por polegada, quer dizer, points per inch, tá? Às vezes você vai ver versões escrito DPI, que quer dizer dots per inch, que quer dizer pontos por polegada. Isso daqui é uma proporção entre a quantidade de pixels que tem a sua imagem e a medida, no caso aqui em polegadas, que é um padrão que a gente não usa muito, para saber se a imagem tem uma resolução boa ou não. Se ele tiver 300 ppi, quer dizer que a resolução é alta, é boa, é bom para impressão. Tá? Média você pode usar para um banner, para um outdoor, para alguma coisa que não precise ser uma resolução tão grande. Tá? É que na verdade um outdoor, um banner, normalmente a resolução ainda é grande. Tá? É que você usa 150 ppi para justamente poder trabalhar com um arquivo bem grande na proporção real. E modo de visualização aqui, eu posso escolher ou padrão, ou pixel, ou superimposição. Superposição. Falei superimposição. Superposição quer dizer a sobreposição de um elemento a outro. O padrão é o convencional, que ele, de certa forma, também mostra isso. No pixel, na hora que você dá o zoom, ele vai calcular o seu vetor como se fosse pixel. Então eu não gosto muito, eu gosto de padrão, tá? Show de bola, tá? E ainda em mais configurações, ele vem aqui um detalhe maior, né? Ó. Só que na verdade, quando você observa, é a mesma opção aí que você já preencheu. A única diferença é que ele ainda tem colunas. Então, se você quer fazer um jornalzinho e tal, você tem essa opção das colunas. Ah, mas aí coluna não é a quantidade de página, né? E aí é diferente, porque aqui eu tenho pranchetas. Pranchetas realmente são as páginas e colunas seria a quantidade de coluna por página, tá? Isso é bom para jornal, para alguma coisa que você já queira dividir em coluninhas, tá bom? Então é isso. Aqui no número de prancheta ele também traz um detalhe a mais, que é a forma que ele vai criar a sequência das pranchetas, tá? Mas tudo bem, está tudo certo, eu posso criar ou cancelar e criar aqui, dá no mesmo, tá? Então eu vou criar esse arquivo. Finalmente chegou a minha folhinha em branco, mas foi legal a gente ver isso porque a gente precisa entender aquelas configurações para poder criar um arquivo certinho para você trabalhar, tá? Eu estou dando zoom aqui, mas se o zoom não estiver legal, você tem a opção aqui embaixo também de escolher ajustar a tela, né? Ou de repente escolher o zoom que você quiser, tá? Aqui ele ajustou a tela, mas essa aba está atrapalhando um pouquinho, eu acabei escondendo agora. Ok? Então, ó, tá vendo que ele tem duas páginas, ou como ele chama, pranchetas, e cada prancheta tem um quadradinho aqui externo de referência, isso não sai na impressão, isso é a tal da sangria, tá? Legal, então eu queria fazer um cartão deitado e não em pé, dá para mudar agora, depois de pronto? Dá, se eu for em configurações do documento, eu posso aqui em cima voltar a alteração das páginas, né? Só que aí, ó, eu ainda não edito aqui, eu vou editar, na verdade, aqui em cima, ó, editar pranchetas, tá? Quando eu clico aqui, aí ele vem para edição de pranchetas, e aqui em cima eu tenho, finalmente, a forma paisagem, tá? E sobrepôs no outro, como é que eu faço? Clique e arrasta aqui, ó, que ele move, tá? Não tem problema nenhum. Clicou no outro, ele vai alterar o outro, ó. Tá vendo que ele fica com esses quadradinhos, ó? E aí eu venho aqui em cima, posso deitar, posso mover, tá? Para dar zoom, deixa eu dar uma dica aí. Eu costumo segurar o Alt junto com o Scroll. O Scroll é a rodinha do mouse, tá? É isso aí. Se eu clicar no meu arquivinho aqui, da página, na verdade, da esquerda, eu vou ter as propriedades da prancheta 1. Se eu clicar no outro, da prancheta 2. Eu posso renomear, inclusive, essas pranchetas ou trabalhar as medidas aqui em cima de largura e altura, legal?
Um outro detalhe que você deve ter observado também é que ele tem dois carinhas chamados X e Y. É como se a gente gradeasse a nossa tela e desse um lugar de início dessa prancheta, tá? Para poder observar isso melhor, eu vou habilitar aqui, ó, no menu Exibir, a aba Réguas, tá? Aqui dentro de Réguas eu tenho que mostrar Réguas, tá? Ou para quem gosta de atalho, Ctrl R, é só lembrar R de régua, tá? Então Ctrl R, ele vai habilitar a reguinha. Eu acho super legal a régua, ela costuma ser bastante prática. Inclusive eu posso clicar nela e arrastar e puxar linhas guias, tá? Que são guias para eu poder alinhar os objetos, tá? Mas não sai na impressão. Se eu quiser deletar uma guia, ou eu devolvo aqui para a régua, ele já apaga, ou eu simplesmente clico nela, clico delete, ele vai acabar apagando também, tá bom? Essa parte de configuração da prancheta, você não precisa ficar preso aqui em configurações de documentos e editar pranchetas. Eu tenho uma aba direto aqui, ó, na verdade é uma ferramenta do lado esquerdo, na barra de ferramentas, chamada prancheta. Tá? Ó, quando eu venho na ferramenta prancheta, ele automaticamente vem para essa opção de selecionar a folha, trocar os valores aqui, ó, tá? Ou redimensionar direto na prancheta, tá? O que eu acho super arriscado, porque o ideal é acabar trabalhando com medidas, ok? Ah, não gostei de alguma prancheta, ou quero criar uma nova. Eu posso aqui em cima, ó, ou dar uma lixeirinha, ele vai escolher a prancheta, ou se eu quiser criar uma nova prancheta, eu tenho aqui o botãozinho nova prancheta. Cliquei, ele cria de acordo com a última que você selecionou. Legal? É assim que ele funciona. Ah, não quero mais isso. Beleza, vai ali para a seta de seleção, automaticamente ele vai sair da sua ferramenta prancheta, tá bom? Legal, agora vamos começar a colocar a mão na massa então. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um tempinho aí para você criar esse arquivo novo com os mesmos parâmetros. E aí eu espero que você pause o vídeo agora e só dê play depois que estiver junto, tá? Deu play? Legal, vamos continuar então. Agora você vai fazer um loginho aqui, ó, tá? Eu vou fazer o seguinte, para fazer esse logo, eu vou desenvolver agora uma marca que eu vou chamar de... E agora? Vou chamar de Hamburgueria do Galerinha, tá? Então eu vou criar um texto, essa ferramenta tipo, ela é a ferramenta desenvolvida para criar texto, tá? Se eu clicar e segurar, que nem eu fiz, ó, como ele tem essa setinha no canto, ele vai abrir outras opções de texto, como um texto dentro de um bloco, ou um texto seguindo um caminho, um texto vertical, tá? Ou um texto numa área vertical, como se fosse um polígono, alguma coisa que a gente escolhesse para pôr dentro. Tá? Caminho também vertical e datilografia. Eu vou escolher só tipo mesmo, e se você observar tem duas formas de criar texto. Ou você dá um clique só e digita o texto, que é o que eu vou fazer. Tá? Hambúrguer vou dar um enter, galerinha, por exemplo. Tá? Ou eu clico e arrasto. Se eu clicar e arrastar, ele faz uma caixa de texto, tá? Já cheio de texto. Eu também poderia fazer assim, ó, tá? Hambúrguer do Galerinha. Beleza, só que aí, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó a diferença. Se eu for na seta aqui de seleção, eu posso clicar nesse primeiro e redimensionar. Quando eu redimensiono, tem até que tomar cuidado porque ele pode distorcer. Ele só não distorce se você segurar o Shift, tá? Eu posso redimensionar diretamente com a seta de seleção. Agora, a caixa de texto, não. Quando eu redimensiono a caixa de texto, ele muda só o tamanho da caixa e não do texto. E se ele cortar o texto, ele vai quebrar automaticamente. Legal? Então, essa é a ideia e a diferença principal da caixa de texto e o texto artístico, textos de linha simples, tá? Legal, então para fazer o logo eu vou usar realmente o texto de clique simples, ali ó, clicou, digitou, né? E ficou o texto. Então vou apagar esse outro, vou clicar nele, clicar delete e mantive aqui a minha marca Hambúrguer do Galerinha. Legal, quero alterar agora alguns detalhes dessa marca, como a tipologia, ou seja, a fonte, ou a cor,
ou outros elementos. Então aqui em cima, quando eu seleciono ele, eu tenho a opção aqui de caractere, ou seja, eu não quero myriad, eu quero de repente uma outra fonte doida aí. Opa, cliquei sem querer aqui, vamos ver. Eu quero eras, não sei, aí você vai escolher a fonte, tá? Suponho que fosse essa, ó, Geometry, sei lá. Cliquei, ele ficou, né? Se eu quiser manter proporção, seguro Shift. Se eu quiser centralizar, com ele clicado eu tenho também parágrafo, eu posso centralizar. E para ficar mais visual, eu posso de repente fazer um desenho de um hambúrguer. Vamos fazer esse desenho, galera? Vamos lá. Então aqui eu tenho a ferramenta retângulo ou retângulo arredondado. Vou até usar o retângulo arredondado. E vou fazer aqui um retângulo que vai ser a parte principal dele, que vai ser o pão. Se eu for nesses cantinhos, ele até me deixa ainda arredondar, mas tudo junto. E daí, para ficar com os dois lados diferentes agora, eu vou sobrepor um retângulo, que vai ser uma referência para que eu consiga cortar esse elemento aqui. Para diferenciar um pouquinho aqui, ó, ele está branco, eu vou trocar a cor, dar um duplo clique, para um vermelho de repente, vou tirar o contorno. Pronto, vai ficar bonitinho agora. E eu quero que ele corte esse pedacinho para aparecer realmente metade de cima do pão, do hambúrguer. Então, para fazer isso, eu vou selecionar os dois elementos. Então, repare que eu estou com a ferramenta de seleção. Fiz uma janelinha, selecionei os dois elementos ao mesmo tempo. Isso também dá para fazer clicando em um, segurando o Shift e clicando na outra forma. Ele também seleciona os dois elementos. Aí, quando eu entro na aba Propriedades, aqui dentro eu tenho uma opção chamada Pathfinder, onde eu posso unir os dois, ou subtrair, ou interseccionar. A minha ideia é subtrair, tá? Ó, clicar menos frente. Então, quando eu clico aqui, ó, ele vai calcular e vai cortar baseado naquele elemento de baixo. Legal? Agora eu posso também... Deixa eu dar um zoom aqui. Usei o Alt e o Scroll, dei um zoom. Eu posso acrescentar novos elementos. Então, eu vou trabalhar agora dentro do retângulo, escolher retângulo arredondado e vou fazer uma nova forma aqui que vai ser o alface, tá? Na hora que eu faço a forma, repare que ele tem um snapzinho, tem uma forma que ele gruda um elemento no outro, tá vendo? E também a linha. Quando eu jogo para a esquerda, ó, em determinado momento ele acusa que está no centro do objeto. Ó. Ele tem guias dinâmicas que servem justamente para alinhar um elemento ao outro. Legal? Olha lá. Se não estiver funcionando as suas guias, aqui também na aba Propriedade, quando você não tem nada selecionado, ele tem aqui o controle de ajustes. Aí tem aqui, ó, ajuste de ponto ativado, é essa guia que eu estou falando, tá? Aqui ele também tem para ocultar guias inteligentes e para ocultar as guias, tá? Você pode também manter nesse padrão. E as réguas, que são essas reguinhas aqui de cima. Então aqui eu quero trocar a cor, ó. Cliquei nele, eu vou clicar aqui no preenchimento e eu vou na cor verde, né? Para dar um aspecto meio de alface e tal. Pronto. Fechei aqui, ó. Aqui eu vou esconder por enquanto a propriedade. E agora eu vou selecionar ele e vou usar o comando de deformar, que é essa ferramentinha aqui, ó. Ela está escondidinha junto com largura, redemoinho, esvaziar, inflar, guirlanda, entre outros. Cada um dá um efeito diferente, conforme o ícone ilustra para vocês. Agora, a minha ideia é justamente usar o deformar para fazer uns amassados aqui, tá? Então, se eu clicar e segurar, ó, ele vai deformar. Só tem que tomar cuidado com o tamanho do pincel, tá vendo? Se eu quiser alterar esse tamanho do pincel, deixar ele maior ou menor, eu volto para propriedades e eu vou trocar aqui, ó, a propriedade do pincel deformar, tá? Aqui, ó, quando eu entro nessa aba do pincel,
ele não está trazendo a propriedade do pincel, tá vendo? Ele está trazendo a propriedade da alface, vamos dizer, chamar assim, que está selecionada. Para eu poder configurar o pincel, eu vou ser obrigado a sair dessa seleção, então eu cliquei fora e volto à ferramenta deformar. Quando eu faço isso, ele me abre na aba propriedade as opções da ferramenta, tá vendo? Ó? Aí se eu clicar em opções de ferramenta, ele vai abrir a janelinha e eu vou poder arrumar aqui as dimensões do meu pincel. Por exemplo, eu quero que ele fique 5 por 5, né? Intensidade 50%, vou dar OK. Olha lá, você pode reparar que seu pincel vai diminuir de tamanho. E daí eu posso fazer ondas menores. O único problema é que ele tenta muitas vezes autoajustar e às vezes não dá muito certo, tá? Mas a grosso modo ele funciona bem legal, tá? Então estou jogando aqui, ó. Aí ele agora ficou bem irregular, que nem ficaria numa alface mesmo, tá? E feito aí. Se eu quiser, para não ficar muito arredondado aqui, eu posso distorcer isso para cima, assim? Pode, mas tá vendo que ele acabou distorcendo o pão também, ó, porque ele estava aqui junto? Então, nesse caso eu vou até tirar um pouquinho. Eu posso usar o pincelzinho de deformação e subir um pouquinho. Só que se eu fizer isso, olha o que vai acontecer quando eu jogo o pão, né? Ele vai ficar umas pontinhas aqui, né? Para tirar isso, eu posso clicar nele com o botão direito também, vir na opção organizar e recuar, tá? Ou usar esses atalhos aqui, ó, Ctrl, acento ou Ctrl, o sinalzinho aí de chaves, né? Então, ó, se eu recuar, ó, ele joga para trás e vai ficar numa sequência legal que eu gostaria de ficar. Vou fazer os outros elementos, então eu tenho que sempre me atentar com relação a essa questão da ordem dele, né? Se eu quero um hambúrguer aqui, vou fazer um marronzinho. Beleza. Eu quero jogar para trás, botão direito, organizar, enviar para trás ou recuar, tá? A diferença é que enviar para trás, ele envia para trás de tudo. O recuar, ele vai recuando um por vez. Às vezes você clica no recuar e ele não faz nada. Aí você é obrigado a ir lá e repetir o comando. Ou repetir o comando via atalho. Aí, ó, pronto, desceu. Tá? Acho que até esse pãozinho aqui eu vou deixar mais claro, tá um pouco escuro, né? Pronto, fica mais aparência de pão e aqui mais de hambúrguer. Agora eu quero um tomate. Então, de novo, vou fazer aqui a ferramentinha. Se eu quiser que o canto não fique muito arredondado, eu posso corrigir um pouquinho. E finalmente vou trocar a cor aqui para vermelho. Ok? Troquei para vermelho. Vou reposicionar. Se eu quiser ordenar para baixo, eu posso com o botão direito organizar e enviar para trás. E esse daqui eu vou fazer uma cópia. Eu vou dar uma dica. Eu posso usar o Ctrl+C, Ctrl+V? Pode, mas se você quiser duplicar, você também pode mover com o Alt apertado, que ele automaticamente faz uma cópia. Legal? Aqui mesma coisa, se eu mover com o Alt apertado, eu tenho uma cópia. Mas eu não posso espelhar isso daqui? Pode, ó, eu posso até pegar aqui a parte superior e jogar para baixo, para justamente ele espelhar. E fechar aqui a partezinha do hambúrguer, legal? Então tá feito um loginho bobo aí, né? Eu vou fazer uma janelinha, vou selecionar tudo e eu vou com o botão direito agrupar. Quando eu agrupo, na hora que eu seleciono agora, ele vem com uma seleção só. Se eu redimensionar, vai redimensionar todo mundo junto. Legal? E aí eu já posso começar a utilizar o meu loginho. Show de bola, né, galera? Espero que vocês tenham acompanhado aí, pausado o vídeo e vai fazendo por etapas até conseguir vencer esse loginho, tá? Vencer o logo, continua aí que a gente vai fazer agora os dados do cartão de visita, tá? Então, se precisar, pausa nessa etapa e vai lá, tenta fazer de novo, né? E vai até conseguir chegar junto aqui. Próxima etapa, eu vou fazer agora os textos.
Volto aqui na ferramenta tipo, né? Vou clicar em segurar, tenho as outras opções. Nesse caso, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou usar ainda a ferramenta tipo, só que eu vou fazer caixa de texto. Eu vou clicar e arrastar. Legal? E aqui, ó, ele já entrou um texto automático, mas eu não quero isso. Eu quero colocar o meu texto. Vou colocar aqui Kleber Ribeiro. Na parte de baixo, vou colocar aí professor EAD. E eu vou colocar os dados aí, né? E-mail, arroba, galerinha.com.br. Inventei um e-mail aí só para ilustrar, tá? Aqui não faz sentido eu pôr professor EAD porque eu tô falando da hamburgueria, né? Então suponho que eu fosse o diretor ou chefe de cozinha, não sei, tá? Bem, vou pôr no sitezinho. Tá vendo? Texto simples. Você vai jogando na caixinha de texto e está resolvido. Se você quiser trabalhar o tamanho do texto, eu posso também selecionar por aqui. Escolher aqui em cima, né, as dimensões. Tá? Do jeito que eu quiser. E eu posso também centralizar aqui em cima no parágrafo. Tá? Só para acertar aqui. Eu estou usando e abusando do alinhamento, tá vendo? Automático. Ah, eu posso dar Enter aqui? Pode, mas toma cuidado porque tem hora que ele sai da caixa de texto e a única sinalização que isso aconteceu é um vermelhinho aqui no cantinho, tá? Ah, eu quero redimensionar, posso? Pode, ó, redimensiona, ele vai caber aí de volta. Se quiser retrabalhar o tamanho de fonte, retrabalhe. Acho que retrabalhei demais no tamanho da fonte. Mas é sempre bom testar, tá? Ficou um pouco grande. Se eu clicar só na caixa de texto e alterar, ele também já altera o tamanho de tudo, tá? Se eu der um duplo clique, ele vai alterar só aquilo que você seleciona. Vou dar um exemplo do bold aqui, ó. Myriad Pro, será que vai ter bold, negrito? Aí depende um pouco da fonte que você escolheu, tá? O que eu aconselho é não usar muita fonte ao mesmo tempo. Fonte é um negócio difícil de achar uma fonte boa, tá? Se caso você não achar uma fonte legal, vou dar uma diquinha para você. Ah, não achei uma fonte, eu quero pegar fontes novas. Vá no Google, no navegador, no Google Chrome, e utilize o recurso de sites como dafonte.com ou Google Fontes, que lá você vai encontrar muita fonte legal como referência. Tá? Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Ó, se eu der aqui Google Fontes, ele vai aparecer aqui na opção Google Fontes, tá vendo? Lá é bem legal, tem bastante fonte para trabalhar. Vou dar um exemplo aqui, ó. Suponho que eu gostei dessa, Balloon Cheetah. Eu dou um maisinho aqui, ele vai adicionar aqui nas fontes selecionadas. Depois eu abro e faço a opção aqui de download, tá? Bem no cantinho. Fez o download, ele vai normalmente aparecer no canto aqui que está baixando. E daí, né, cabe a gente extrair esse arquivo, tá? No caso, eu vou extrair porque ele é um zip. Zip é um arquivo compactado. Então eu não consigo instalar pelo zip. Eu sou obrigado a escolher tudo aqui, ó. Eu cliquei no primeiro, segurei Shift, cliquei no último. Extrair, tá? Então vou escolher um lugar para extrair. Vai na área de trabalho. Ok, extraiu. E depois eu posso, na área de trabalho, achar essas fontes. Ó, tá aqui, ó.
E eu vou selecionar todo mundo e com o botão direito eu vou ter aqui instalar para todos os usuários. E pronto, ele vai instalar no teu computador. Aí, ó, lembra bem do nome, no meu caso Baluchita, tá? Quando eu volto para o Illustrator, seleciono a fonte, eu tenho também agora a opção, vou até digitar aqui para ir mais rápido, Baluchita, tá vendo? Eu tenho essas opções também. Legal? Ah, também quero que meu logo seja essa fonte, tudo bem, deixa eu já ajustar. Ah, aqui eu não quero bold. Então eu posso só selecionar a área e também trocar esses detalhes. Show de bola? Espero que vocês tentem fazer o mesmo aí, tá? Pause o vídeo, tenta, refaz e tal, até chegar junto. E por último eu quero pôr um fundo creme, por exemplo. Como é que eu faço isso? Aqui lembra que eu tenho a sangria, que é aquele elemento que eu tenho que vazar do cartão. Então, se eu fizer um retângulo aqui, eu não vou partir da página, eu vou acabar partindo aqui da sangria. Isso tentando ajudar a gráfica. Eu fiz aqui, suponho que o cartão fosse creme. Eu escolho o tom de cor aqui, dou um OK e feito. Cadê meu cartão agora? Agora ele ficou escondido atrás desse retângulo. Então, com o botão direito eu vou aqui em organizar, enviar para trás e pronto. Enviou para trás e ele está maior do que a folha. Tá vendo que legal? Ah, eu posso fazer a mesma coisa aqui? Pode. Eu posso até selecionar ele, ó, né? Só que tá difícil de selecionar ele aqui, né? Consegui. Parece que ele vazou um pouquinho aqui, ó, né? Deixa eu dar um Ctrl Z. Bem, tudo bem, deixa vazar, não tem problema nenhum. Se eu quiser fazer a cópia, lembrando que eu tenho o atalho do Alt, né? Ó, vou fazer uma cópia com o Alt, movi, com o Alt apertado, e vou trocar a cor. Suponho que eu quisesse esse marrom. Eu posso vir aqui, dar duplo clique e escolher o marrom. Ah, mas eu não quero qualquer marrom, eu quero esse marrom. E agora, né? Aí eu sou obrigado a usar o conta-gotas, tá? Então, venho no conta-gotas, pego a cor que eu quero, e ele automaticamente vai jogar no objeto selecionado. Show de bola? Agora eu vou reciclar esses elementos aqui, ó. Vou clicar nesse, vou fazer uma cópia junto com esse. Para selecionar os dois, eu cliquei em um, segurei Shift, cliquei no outro e movi com o Alt apertado. Ó. Fiz a cópia. Se eu quiser redimensionar, eu normalmente faço pelo cantinho com o Shift apertado, tá vendo? Para ele manter a proporção. E agora eu vou tentar selecionar o texto, ó, e trocar ele para branco. Maravilha, ó. Agora ficou o negativo, o inverso do que está na frente. Tá? Ah, eu quero mudar também a cor dos meus hambúrgueres que mesclaram com fundo. Eu posso desagrupar com o botão direito para poder tirar esse agrupamento, escolher o elemento que eu quero trocar a cor e simplesmente ir lá trocar a cor. Eu vou deixar um marronzinho claro ou branco, não sei. Tá? Vamos ver o outro, mesma coisa. Tá vendo? Deu um contraste ali. Deu para entender a diferença, então, de um e outro? Só para fechar, então, esse assunto, vamos exportar ele em PDF, tá? Vou dar uma dica. Antes de exportar, vou salvar o arquivo. Então, vai em arquivo, salvar como. Escolhe aí, né, o nome para ele, vê se está a usar prancheta, se tiver, deixa tudo, tá? Se eu trocar aqui, ele nem está aceitando, ó. Eu vou salvar. Legal. E se eu quiser salvar uma versão sem as propriedades de fonte, porque às vezes a gráfica, sei lá, não tem a baluchita e pode reclamar. Com o botão direito, eu posso deixar ele selecionado primeiro com a esquerda e com o botão direito eu tenho a opção criar contornos. Isso vai fazer com que o meu objeto de texto se torne um desenho. Tá? Isso é muito comum em parte gráfica. Com o botão direito você usar a opção criar contornos. E aí ele deixa de ser um texto. Vai criar contornos. Legal? Agora eu posso
salvar, vou até salvar com outro nome aí, salvar como. Vou chamar de cartão de visita contornos, porque eu sei que ele está convertido em desenho e não tem mais propriedade de texto, tá? Isso pode ajudar a gráfica. Outra forma que a gente pode ajudar a gráfica é gerar um PDF, tá? Porque aí o PDF já é um arquivo final para impressão. Então vamos ver como é que a gente faz. Eu vou aqui na aba arquivo, exportar, aí eu tenho exportar para telas ou exportar como, tá? O exportar como, ele não vai fazer ainda o PDF, ele vai fazer outras extensões, tá vendo? Ó, eu tenho Photoshop, eu tenho BMP, Photoshop, sei lá, tem várias outras opções diferentes. Ah, mas por que não tem o PDF? Porque o PDF ele vai encarar direto aqui no salvar como ou no salvar uma cópia, tá? Quando você salva como, ele além da opção de Illustrator, ele vai ter o PDF, tá? Então aqui eu salvo o PDF. Ah, e se eu precisasse exportar um JPEG para fazer um cartão digital e tal? Beleza, aí você não precisa fazer PDF, aí você pode de repente fazer exportar como, e aí ele vai ter a opção aqui de JPEG. Legal? Mas normalmente cartão digital também é em PDF, por causa da dinâmica de botão e tudo mais. Mas vamos lá, quando eu vou aqui em arquivo, salvar como, eu vou escolher PDF, tá? Aí eu vou salvar esse PDF, ele vai me abrir uma janela, e aí eu escolho o tipo de PDF. Normalmente PDF de impressão, eu gosto muito do X1A, porque o X1A ele faz uma configuração legal para impressão. Só tem os detalhes que ele não ajuda a gráfica, mas que eu vou mostrar para vocês aqui só por curiosidade. Se quiser fazer, até que é interessante. Ele está aqui em marcas e sangrias. Aqui em marcas e sangrias, eu posso escolher para ele pôr todas as marcas, que é o quê? Marca de aparagem, que é a marca de corte, barra de registro, barra de cores, informações da página, tá? Daí eu posso finalmente salvar o PDF. Será que já foi? Vamos ver. Acho que já foi, hein? E vamos ver o arquivo, como é que ficou. Quando eu ponho abrir aqui, é para ele aparecer. Vamos ver se ele vai aparecer. Olha lá, cartão de visitas contorno PDF. Legal? Vamos ver por fora como é que ficou esse arquivo? Eu vou minimizar um pouquinho aqui. Olha lá, tá aqui. Eu vou pedir para abrir. Vamos ver se vai mostrar tudo bonitinho. E essas marcas todas, marcas de corte, e escala e entre outros elementos, são todas as propriedades que a gráfica gosta de usar aí na hora de trabalhar. Legal? Só que tem um erro, tá vendo? A marca de corte, ela tá justinha na sangria. Então faltou determinar essa propriedade. Vamos observar isso? Deixa eu ver, eu vou fechar aqui. Vou voltar para o meu amigo Illustrator. E vou fazer outro arquivo. Então, arquivo, salvar como. Eu vou chamar esse de contornos tracinho correto. E vou salvar. Vamos ver onde está o erro. Tá, eu pus aqui X1A, fui em marcas e sangrias. Coloquei todas as marcas, marcas de aparagem e tal. Só que aqui a minha sangria não foi determinada. Então faltou isso aqui, usar configurações da sangria do documento. Pronto. Aí ele vai entender que a sangria é 3 milímetros. Até ele me mostrou aqui bem apagadinho, mas mostrou. Quando eu salvo agora o PDF, eu vou poder abrir o arquivo e testar que ele realmente vai ter a marca de sangria. Vamos ver o que é isso. Esse aqui eu vou fechar, está desatualizado. E vou abrir um novo. Beleza. Opa. Vamos abrir um novo, vamos ver como é que vai ficar. Beleza, ó. Agora sim, ó, a linha de aparagem ou marcas de corte estão invadindo aqui os 3 milímetros, tá? Para na hora da pessoa cortar não ficar filete branco se ela errar. Legal? E é isso, ó. Vetor não tem problema de qualidade. Quando eu dou zoom aqui, ó, se eu me aproximar, eu não tenho problemas de qualidade, tá vendo, ó? Porque isso é típico do vetor. Legal, ó.
o bitmap ou a foto, imagem, já vai funcionar bem diferente. E a página 2, cadê? Ó, tá aqui embaixo. Legal? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham chegado junto aí, vai pausando, se não conseguiu, revisa e tenta fazer esse cartãozinho de visita junto com a gente, tá bom? Na próxima aula a gente vai desenvolver mais e vai começar a trabalhar com caneta, com outros elementos importantes. Muito obrigado, até a próxima aula.